Eu vim a Curitiba para uma entrevista exclusiva com o juiz Sérgio Moro, que está de mudança para Brasília a partir de janeiro. Ele assume o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Licença. Tudo bom? Sob elogios e críticas, o juiz Sérgio Moro aceitou o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro. E eu queria saber o que foi decisivo, juiz, para esse sim. O grande motivador dessa aceitação do convite foi a oportunidade de ir a Brasília, numa posição de poder elevada, de ministro da Justiça, e poder implementar com essa posição uma agenda anticorrupção e uma agenda anticrime organizado, que não se encontram ao alcance de um juiz em Curitiba, mas podem estar no alcance de um ministro em Brasília. O senhor conversou com familiares ou fez uma reflexão sozinha? Conversei com amigos, com pessoas experientes, conversei também com a minha família. Na verdade, dos amigos, os conselhos foram diferenciados. Alguns me recomendaram que não, outros me recomendaram que sim. Teve algum momento em que o senhor pensou em dizer não? Sim, isso foi tudo muito novo. Uma semana antes do segundo turno, no dia 23 de outubro, eu fui procurado pelo futuro ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, com uma sondagem. Confesso que eu ouvi essa sondagem e fiquei tentado. Aguardei o encerramento das eleições e tudo foi decidido, na verdade, no dia 1º de novembro. Nesse dia, o juiz foi visitar o presidente eleito Jair Bolsonaro na casa dele, no Rio de Janeiro. Saiu de lá como futuro ministro. O que eu percebia nas pessoas comuns era um certo entusiasmo, um desejo que eu aceitasse esse convite. Então as pessoas me procuram, me cumprimentam. Para mim é um sinal de que há uma grande expectativa e espero corresponder a essa expectativa. O ex-ministro do Supremo, Aires Brito, disse que essa mudança rápida do senhor da Justiça para o Executivo, ela comprometeria a separação e a independência dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Tenho um grande respeito pelo ex-ministro Aires Brito. Eu acho que a avaliação dele, nesse caso, está equivocada. Existe essa fantasia, né, de que o ex-presidente Lula, que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, teria sido excluído arbitrariamente das eleições por conta do processo criminal. Mas o fato é que ele está condenado e preso porque ele cometeu um crime. Mas a defesa do ex-presidente Lula entrou com um novo pedido de habeas corpus pela liberdade dele e pela anulação da ação penal do caso do Triplex. E o principal argumento é de que houve irremediável perda da imparcialidade. O senhor, em algum momento, temeu colocar em risco todo o trabalho feito até agora ao aceitar o convite para o Ministério? Não, veja, essa questão pertence hoje às Cortes de Justiça, não mais a mim. Mas eu proferi a decisão em relação ao ex-presidente Lula em meados de 2017. Né? Então, assim, eu nem conhecia o presidente eleito Jair Bolsonaro. Eu sopesei, né, essas questões, também levei em conta, mas pelo que eu vejo nas pessoas comuns que eu encontro por aí, ninguém tem essa sombra de desconfiança. Na sexta-feira, depois dessa entrevista, o Conselho Nacional de Justiça solicitou que Sérgio Moro preste informações por suposta atividade político-partidária ao aceitar o convite para ser ministro. O juiz terá 15 dias para se manifestar. Eu estou indo para consolidar os avanços da Operação Lava Jato em Brasília. O senhor acha que o momento que a gente vive hoje, politicamente, é resultado desses 4 anos da Lava Jato? Em parte, nas eleições, havia um sentimento muito forte contra um sistema político que, apesar de todas essas revelações de casos de grande corrupção, praticamente nada fez. O atual senhor presidente eleito foi quem talvez melhor foi identificado pela população como alguém que modificaria esse status quo. Qualquer outro candidato que fosse identificado com essa causa anticorrupção teria boas chances, sem prejuízo das outras bandeiras do candidato. Né? O senhor deu uma coletiva essa semana em que enumerou ali, listou uma série de medidas que pretende encaminhar ao Congresso ao longo do governo. O juiz defendeu que condenados por homicídios pelos tribunais do júri cumpram pena imediatamente, sem esperar o julgamento de recursos. Que seja proibida a progressão de pena e a saída temporária de presos que tenham vínculos com organizações criminosas. Que crimes graves demorem mais a prescrever.
Que haja uma regulação mais clara para que policiais possam trabalhar disfarçados. Que seja ampliado o banco de dados genético para esclarecer crimes com exames de DNA. Que denunciantes anônimos sejam mais protegidos. Entre as propostas e bandeiras de campanha do presidente eleito está a flexibilização da posse e do porte de armas. O que seria isso na prática, essa flexibilização? As regras atuais são muito restritivas para o posse de arma em casa. Posse é a pessoa ter uma arma dentro de casa, não ela sair por aí passeando com a arma. E aí é porte, é diferente. Hoje a gente tem uma pessoa com 25 anos que preencha uma série de requisitos, passe por uma série de testes psicotécnico, antecedentes criminais, e se ela comprovar que ela tem uma necessidade de, por algum motivo, de ter uma arma, ela consegue ter uma arma. Em que isso mudaria? Eu acho que isso não pode ser muito além de uma afirmação, de que eu quero ter uma arma em casa, eu estou preparado, eu não tenho antecedentes criminais, eu fiz os testes psicotécnicos, e assim, eu quero ter uma arma para vamos dizer assim, porque eu me sinto mais seguro por isso. Vários estudos mostram que esse armamento não obrigatoriamente reflete numa diminuição da criminalidade. Acho que a questão não é exatamente diminuição ou não da criminalidade. O senhor presidente foi eleito com base nessa proposição e me parece que existe aí um compromisso com seus eleitores. O senhor, como juiz, tem o direito a ter uma arma em casa. Sim. O senhor tem uma arma? Sim. Mas não anda armado? Bem, aí são questões relativas à segurança pessoal, eu prefiro não responder. Mas normalmente não. Tem alguma coisa que tire o sono do senhor hoje? Hoje, olha, eu exerço essa profissão de magistrado na área criminal e não raramente me deparei com casos muito difíceis. Isso sempre envolve uma situação de risco. Mas vão ser tomadas as providências necessárias para assegurar a minha proteção policial durante esse período e também das pessoas a mim próximas. A gente teve no ano passado 62 mil homicídios no Brasil. Qual a meta do senhor para daqui 4 anos em relação a esse número? Não tenho condições de me comprometer com um percentual de redução específico, porque veja, isso não é exatamente matemática. O que é importante, no entanto, é iniciar um ciclo virtuoso. Essa semana a gente teve no Rio de Janeiro uma operação no Complexo da Maré em que 5 pessoas foram mortas. Isso é uma coisa recorrente. Onde que o poder público está errando? O Estado realmente tem que ter uma política mais rigorosa em relação a essas organizações criminosas. Segue 3 padrões: investigações sólidas, direcionadas à organização e aos seus líderes, prisão dos líderes, isolamento dos líderes, confisco do produto da atividade criminal e do patrimônio da organização. É assim que se desmantela a organização criminosa. O criminoso vai para a cadeia, o policial vai para casa. O confronto é o que tem que ser evitado ao máximo. Mas hoje, na situação que a gente tem, o confronto é quase que diário. Essa é uma situação que tem que ser evitada. Como reverter isso para que esse confronto seja evitado? Não é uma coisa simples, vou dizer assim, não vai acontecer isso depois de janeiro? Pode acontecer, mas são situações indesejadas. Não pode se construir uma política criminal, mesmo de enfrentamento do crime organizado, baseado em confrontos de tiroteio, porque o risco de danos colaterais é muito grande. E não só danos colaterais, mas o risco para o policial. O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ele prevê o abate de qualquer pessoa que esteja portando um fuzil. O senhor, como juiz, também vê amparo legal nessa proposta? Não me parece razoável que o policial tenha que esperar o criminoso atirar nele com uma metralhadora ou com um fuzil antes que ele possa tomar qualquer providência, certo? Eu tenho minhas dúvidas se isso já não é acobertado pela legislação, mas nós vamos estudar se é necessário uma reformulação da lei nesse sentido. Eu não tenho condições de agora efetuar uma crítica apropriada, porque eu não sei exatamente o que ele está defendendo. Ele está defendendo, inclusive, a compra de drones que possam ser usados para, por exemplo, se tiver um bandido numa comunidade no Rio de Janeiro com um fuzil na mão, para que se possa atirar. Ele diz que vai defender os policiais juridicamente para que isso seja feito. Aí eu teria que sentar com ele e conversar e entender exatamente qual que é o nível de concreção dessa proposta. Se está numa situação de confronto policial, com risco ao policial de ser alvejado num confronto, eventualmente. Não, a proposta dele vai além, desculpa. Mas assim, eu não sou assessor do governador. Não, é só para eu saber até que ponto. E assim, são declarações que ele deu em entrevistas e tal. Isso tem que ser
conversado com mais, como é que se diz, cautela e ponderação para saber em concreto exatamente o que se pretende. Maioridade penal, redução da maioridade penal, o senhor vê como única possibilidade a redução ou, por exemplo, um aumento da pena que hoje é só de 3 anos? Bem, não existe uma posição fechada do governo em relação a isso é uma questão a ser discutida. Existe uma necessidade de proteger o adolescente, é uma pessoa em formação, é inegável, por isso se coloca a maioridade penal em 18 anos. Mas também, eu acho que é razoável essa afirmação, de que mesmo um adolescente entre 16 e 18 anos já tem a compreensão de que é errado matar. Não é isso que resolve o problema da criminalidade. Mas tem que se considerar a justiça individual. Pense lá numa família que um dos membros foi vítima de um homicídio praticado por um adolescente acima de 16 anos. Então, as pessoas querem uma resposta do Estado institucional. E o sistema atual, que prevê sanções muito reduzidas para crimes dessa natureza de gravidade, é insatisfatório. O senhor fez uma defesa enfática das minorias, disse na coletiva que todos terão os direitos garantidos pela lei. O presidente eleito disse que ia botar um ponto final, acabar com qualquer tipo de ativismo. Vamos botar um ponto final em todos os ativismos do Brasil. Muita gente se sente ameaçada. Quais as garantias o senhor pode dar para a comunidade LGBT, para negros, mulheres, de que os direitos não serão retirados, de que essas pessoas não serão atacadas? Eu acompanhei todo o processo eleitoral e eu nunca vi, da parte do senhor presidente eleito, uma proposta de cunho discriminatório em relação a essas minorias. E eu não imagino, de qualquer forma, que essas minorias estejam ameaçadas. O fato da pessoa ser heterossexual, homossexual, branco, negro, asiático, isso é absolutamente indiferente e nada vai mudar. Eu tenho grandes amigos que são homossexuais, algumas das melhores pessoas que eu conheço são homossexuais e não existe nenhuma perspectiva de nada que seja discriminatório a essas minorias. O governo tem que ter uma postura rigorosa contra crimes em geral, mas também em relação a crimes de ódio. Eu não poderia ingressar em qualquer governo se houvesse alguma sombra de suspeita que haveria alguma política dessa espécie. Outra questão de honra para o futuro ministro é o combate à corrupção. Se um ministro vier a se envolver em alguma denúncia de corrupção, ele será afastado? O senhor defende o que nesse caso? Se a denúncia for consistente, sim. Mas qual é o critério jurídico para a gente definir uma denúncia como consistente ou não? Tem que ser avaliado. Eu acho que é uma falácia, muitas vezes, que se ouviu no passado. Tem que esperar o trânsito em julgado. O que o senhor defende? Se virar réu? Não, eu defendo que, em caso de corrupção, se analise as provas e se faça um juízo de consistência, porque também existem acusações infundadas, as pessoas têm direito de defesa, mas é possível se analisar desde logo a robustez das provas e emitir um juízo de valor. Não precisa esperar as cortes de justiça proferir o julgamento. E aí esse juízo de valor seria dado por quem? O senhor, como ministro da Justiça, iria analisar e fazer esse juízo de valor para aconselhar o presidente a demitir o ministro em questão? Provavelmente. Ou algum outro conselheiro, do que me foi assegurado, e é uma condição, não é bem uma condição, não fui lá estabelecer condições, mas eu não assumiria um papel de ministro da Justiça com risco de comprometer a minha biografia, o meu histórico. E isso foi objeto de discussão e afirmação do senhor presidente eleito, que ninguém seria protegido, né, se surgissem casos de corrupção dentro do governo. Essa semana, em entrevista coletiva, o juiz saiu em defesa do futuro chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, deputado Onyx Lorenzoni. Ele admitiu no ano passado ter recebido R$100 mil por Caixa 2 para a campanha eleitoral. Ele afirma que já doou metade do valor para a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e que em breve doará a outra metade. Sérgio Moro disse que o deputado já pediu desculpas e que atuou a favor da aprovação de medidas anticorrupção no Congresso. Em 2017, o senhor disse que políticos não têm interesse em combater a corrupção. Como é que o senhor pretende fazer essa negociação com políticos que por muitas vezes, vão estar sendo aí investigados ou sendo réus em processos justamente de corrupção? Eu fiz essa afirmação em um contexto muito respeitoso. Apesar de todas as revelações desses crimes de corrupção, não vi iniciativas significativas, com todo respeito, por parte do nosso Congresso Nacional. Agora existe um outro contexto. Em todo, principalmente início de governo, existe um frescor, uma abertura
de diálogo ao Congresso. Daí vamos tentar negociar dentro daquele espírito republicano de fazer o que é melhor para o país do que fazer do que é melhor para as pessoas. Negociar. Nasce um político aí dentro? Até alguns me criticaram por assumir esse cargo, afirmando que eu havia traído um compromisso que afirmei no passado numa entrevista de São Paulo, que jamais entraria para a política. Eu posso estar sendo ingênuo, mas eu estou sendo absolutamente sincero quando afirmo, na minha visão, eu estou assumindo um cargo para exercer uma função predominantemente técnica. Eu não me vejo num palanque ou candidato a qualquer espécie de cargo em eleições. Isso não é a minha natureza. Há 4 anos, se alguém dissesse, o senhor vai ser ministro da Justiça daqui a 4 anos, o senhor concordaria com isso? Não, de forma nenhuma. A Operação Lava Jato, ela começou pequena, ninguém tinha ideia da dimensão que aquilo ia tomar. No fundo, foi meio um efeito bola de neve. Jamais poderia cogitar que haveria essa possibilidade de assumir essa posição. Então, o senhor há de concordar comigo que o senhor também não pode dizer que daqui a 4 anos não será, por exemplo, candidato à presidência da República? Não, eu estou te falando aqui, não vou ser. Eu não sou um político que minto, desculpe, com todo respeito aos políticos, né? Existem bons e maus políticos, mas existem maus políticos que às vezes faltam com a verdade. Eu não estou faltando com a verdade. Mas o senhor, então, é um político do tipo que não mente? Não, eu sou uma pessoa... Na minha perspectiva, eu estou indo assumir um cargo predominantemente. Não, é porque foi o senhor que falou, eu não sou um político que minto. Não sou nem um político e não minto. Eu acho que a profissão da política é uma das mais nobres que existe. Você receber a confiança da população, do voto. Às vezes essa confiança é traída, mas é uma das mais belas profissões. Não tem qualquer demérito nisso, é só uma questão mesmo de natureza e perfil. O senhor mais de uma vez já falou que vai estar subordinado à palavra final, que é do presidente eleito Jair Bolsonaro. Se chegar numa hora em que vocês divergirem em absoluto? Depende sobre o quê, né? Quem foi eleito foi o senhor presidente. E, eventualmente, se acontecer uma situação dessa, ele pode desejar me substituir por alguém que possa cumprir uma política que eventualmente eu discorde em absoluto. Eu vou assumir esse cargo em janeiro, não com a perspectiva de ser demitido, mas com a perspectiva de realizar um bom trabalho e ter uma convergência com o presidente eleito. Mas se tudo der errado, eu deixo daí também o cargo ministerial e certamente vou ter que procurar me reinventar no setor privado, de alguma forma. E o Supremo? Às vezes até um pouco delicado ficar falando em Supremo quando não existem vaga. É uma perspectiva, uma possibilidade que se coloca no futuro. Quando surgir uma vaga, o meu nome pode ser cogitado, assim como o nome de várias outras pessoas. A gente está conversando aqui dentro do seu gabinete da Justiça, mas oficialmente o senhor está de férias. E tem recebido críticas porque já está trabalhando, atuando como futuro ministro. Há quem veja nessa situação, que ela fere o princípio da legalidade e da moralidade. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu já anunciei publicamente que eu vou pedir a exoneração. O que a Constituição proíbe é que um juiz, certo, assuma uma posição, um cargo no Executivo. Eu não estou assumindo nenhum cargo. Eu estou apenas, assim, colaborando para a formação de um futuro governo. Mas na prática o senhor já não está trabalhando como futuro ministro? Não, eu não estou praticando nenhum ato oficial. E eu tenho recebido, por conta dessas políticas que nós queremos implementar lá em Brasília, diversas ameaças. Vamos supor que daqui a alguns dias eu peço a exoneração, daqui a alguns dias acontece alguma coisa comigo, um atentado. Eu tudo bem, morro lá, faz parte da profissão, não gostaria, né, evidentemente. Mas a minha família fica desamparada. Né? Fica sem qualquer, por exemplo, pensão. O que eu espero é passar esse período em férias, a meu ver não estou fazendo nada de errado, e em seguida eu assumo. Está de malas prontas para Brasília? É um período literalmente de transição, então se fica lá, se fica aqui, tem que planejar bastante, né? Já ir definindo as pessoas e políticas a serem adotadas, então esse vai ser um período de intenso deslocamento. O senhor tem aqui nesse gabinete onde o senhor passou os últimos 4 anos trabalhando na Operação Lava Jato, livros, presentes, vai levar tudo isso para Brasília? Boa pergunta, ainda não decidi, mas vai ser de fato um problema e certamente eu vou sentir muitas saudades desse ambiente. Obrigada, Até mais, sucesso. Hein?